Não. Você vai abrir a sua Bíblia comigo no livro de primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Nós vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Se você está no Facebook, você pode colocar nos comentários também o seu pedido de oração. O pessoal está aqui colhendo os pedidos de oração e ao final dessa live nós vamos orar pela sua vida, nós vamos apresentar diante do Senhor cada um desses pedidos no nome de Jesus. Antes ainda de nós lermos a palavra de Deus, eu quero refrescar a sua memória. Nós estamos falando sobre visão, um retrato do futuro que produz paixão. A nossa primeira mensagem, nós falamos a respeito de Abraão, a visão que Deus entrega a Abraão lá em Gênesis 12, quando o Senhor chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e ir para o lugar que Deus haveria de lhe mostrar. E Deus prometeu a Abraão fazer dele uma grande nação. Deus prometeu a Abraão uma terra por herança. E nós falávamos na primeira mensagem que o plano principal do Senhor é a redenção por meio da pessoa e obra de Cristo Jesus. Mas tudo começa lá em Gênesis 12. Na segunda mensagem, quarta-feira passada, nós falávamos a respeito de Moisés. Quando uma vez que esse povo de Abraão, a descendência de Abraão se torna numerosa, ela vai até o Egito por providência divina, e ali então eles se tornam escravos mediante algumas circunstâncias. E o Senhor levanta Moisés, agora é um novo ponto alto da visão, para trazer libertação ao povo hebreu, ao povo de Israel. E então Moisés, usado pelo Senhor, traz libertação, conduz aquele povo na libertação do jugo opressor do Egito. Na mensagem do último domingo nós falamos a respeito de Josué capítulo 1, quando na ocasião nós vemos que o Senhor, uma vez que esse povo agora sai do Egito, eles peregrinam por cerca de 40 anos no deserto, e então eles adentram a terra prometida, a Canaã que o Senhor tinha prometido a eles, e Deus usa dessa vez Josué, como parte da visão que o Senhor preparou, que o Senhor proporcionou, que o Senhor deu ao seu povo. E nessa noite, nós vamos seguir em um novo ponto específico dessa série de mensagens, que é a visão que vence a prova do tempo. Mas nós vamos para a palavra de Deus nessa noite. A palavra do Senhor em 1 Samuel 16 nos diz: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos seus filhos para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram: é de paz a sua vinda? Respondeu Samuel: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé:
Esses são todos os seus filhos? Ou na versão mais tradicional, acabaram-se os jovens, acabaram-se os mancebos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos na mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz a falar ao nosso coração nessa noite. Pedimos que o Senhor fale conosco. Nós precisamos ouvir desesperadamente a voz do Senhor falando ao nosso coração. Fala conosco, Senhor, que o nosso coração se dobre ante a soberania e o poder da palavra do Senhor, e que nós sejamos transformados, impulsionados para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós precisamos, nós carecemos ouvir a Tua voz, que gere transformação na nossa vida, e que a Tua palavra, Senhor, encontre espaço em nós, para que nós possamos viver uma vida que glorifica a Ti. No nome de Cristo Jesus nós oramos e nós Te agradecemos. Amém. Antônio é um jovem, Senhor, que tem poucas lembranças do ano de 1967. Época em que Antônio tinha apenas 12 anos. Ele não tem precisão em falar sobre a sua vida escolar da época. Antônio sequer consegue descrever a menina, a garota de cabelos ruivos, pela qual ele se apaixonou. Ele não se lembra o nome do diretor da sua escola. Muitas lembranças daquela época, Antônio não tem frisado em seu coração e em sua mente. Mas há uma cena específica de uma noite um pouco quente da primavera, que continua viva na memória de Antônio até os dias de hoje. Noite essa em que ele esperava uma ligação. Mas vamos deixar o Antônio, ou Tony, como carinhosamente é chamado pela família, nos falar sobre isso. Olha as palavras dele. Naquela noite, meus pais tinham convidado alguns amigos para jantarem em casa. E aí ele pergunta: o que há de interessante para um garoto de 12 anos num jantar onde adultos conversam? Então, logo após limpar toda a comida do meu prato, eu pedi licença, me levantei da mesa e fui para o quarto dos meus pais. Fiquei lá ansioso, ao pé da extensão telefônica, esperando a ligação. Tão agitado quanto o meu coração estavam os meus pés, que remexiam uma bola de futebol para lá e para cá. Eu conseguia ouvir meus amigos brincando na rua, mas não me importava. Tudo o que eu queria era que o telefone tocasse. Aquela ligação era muito importante para mim, disse o Tony. Os convidados então foram embora. Eu corri para a cozinha ajudar minha mãe, arrumei a cozinha junto com a minha mãe e o meu pai. Terminei a lição de casa. O meu pai então teceu alguns elogios. Minha mãe me beijou. E o telefone? Nada, absolutamente nada. Nenhum trim, né? Nenhum trim sequer. Ele permaneceu mudo, silencioso. Aquele silêncio doloroso demais. Afinal de contas, tal silêncio denunciava que Tony ficou de fora do time oficial de futebol da escola. Você conhece essa sensação? Em algum momento de sua vida, o telefone também não tocou para você? Enquanto aquele garoto de 12 anos esperava uma ligação que falaria a respeito do seu chamado ou da sua convocação para o time de futebol da escola, e essa ligação não veio, a tristeza então tomou conta do seu coração. E aquele homem que então era garoto, foi surpreendido por uma espera
que o decepcionou. Nós conhecemos muito bem o que é isso. Nós já vivemos essa sensação. Em algum momento da vida nós esperamos um telefonema que não chegou, um e-mail que não veio, uma mensagem que não entrou no nosso WhatsApp. E aí a gente fica com aquela sensação de que não foi dessa vez. É certo que assim como Tony, nós conhecemos a dor de um telefonema que não vem. Nós conhecemos a angústia da espera. Todos nós vivemos essa angústia da espera. E eu não falo da espera em consultórios, em clínicas médicas, não. Eu não falo da espera nas filas de banco ou filas de supermercado, ou seja a fila quaisquer que seja. Eu falo daquelas esperas que geram expectativa no quesito de solução de problemas ou de algo que nós desejamos muito. A espera, via de regra, tende a trucidar o nosso ânimo e abrir fendas em nossa confiança. A espera parece ser o caminho pavimentado por onde o esquecimento costuma caminhar. É assim comigo, querido irmão, minha querida irmã. É assim com você. E foi assim com o jovem mancebo chamado Davi. A história de Davi, diferente do que muitos pensam, não começa em um campo de batalha contra um gigante zombador chamado Golias, não. Ela tem seu início na encosta de antigas montanhas de Israel, com um sacerdote de barba grisalha, ombros curvados, rosto cansado, de passada lenta, mas de olhar firme e determinado. O nome dele, Samuel. Este homem experiente está longe de ser um sacerdote comum, porque a própria vida dele já pode testificar de um milagre que ele mesmo representava. E você pode confirmar isso no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Mas os dias que precedem a Samuel é descrito no último versículo de Juízes, do livro de Juízes, como dias onde cada um fazia o que lhe dava na teia, cada um fazia o que bem entendia, uma vez que não havia rei em Israel. Juízes, capítulo 21, versículo 25. A visão que Deus deu a Abraão em Gênesis 12, encontra agora um novo ponto alto em 1 Samuel, capítulo 16. A realidade ali é que Israel estava tomado por um total desgoverno. O povo numeroso de Abraão é presidido, é dirigido, é governado por um lunático chamado Saul. O forte Saul, o belo Saul, o alto rei Saul. Os israelitas queriam um rei, um líder, um governante, e eles não se importavam com o preço que eles pagariam. Eles estavam pouco se preocupando com aquilo que eles poderiam sofrer, ou como seria esse governo. Eles simplesmente queriam alguém pelo qual eles pudessem chamar de rei. Interessante que quando o desespero é grande demais, a sensatez dá lugar a aparência. E aí o texto nos diz o seguinte, versículo 1, o Senhor falando a Samuel: até quando você terá pena, ou você terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que ele não reine sobre Israel? Encha o teu vaso de azeite, e venha o chifre de azeite, e vá, ponha-se a caminho, eu vou enviar você a Jessé, o belemita, porque eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. Saul nunca foi a opção de Deus para reinar sobre Israel. O povo liberto do Egito, lembra-se que nós falamos em Êxodo capítulo 3, quarta-feira passada, o povo liberto do Egito, o povo que foi herdeiro da terra da promessa, se esqueceu dos feitos do Senhor e então abandonou a visão. 1 Samuel capítulo 8, versículo 19 ao versículo 22 nos diz que naquele momento o povo, em um dado momento o povo começou a clamar que eles queriam um rei. Olha só o texto: queremos um rei sobre nós, seremos como todas as outras nações, o nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Então o Senhor disse a Samuel:
atenda à voz do povo e escolha um rei para eles. Interessante que quando o Senhor chama Abraão em Gênesis 12, ele fala: olha, Abraão, vou fazer de você uma grande nação. E ao longo do desenvolvimento dessa visão, fica muito claro que o Senhor vai falando com o seu povo, que ele tinha levantado Israel como um farol, como um luzeiro, como um ponto de referência, como uma nação que serviria para testemunhar os feitos maravilhosos do Senhor para as outras nações. Mas nesse exato momento, Israel não quer ser um exemplo para as nações. Ele quer tomar o exemplo das nações para si. E Deus está repreendendo aquele povo. Mas em sua soberania, Deus entregou o governo de Israel à escolha de um homem. E as consequências foram catastróficas, queridos. Saul era um homem formoso exteriormente, mas um homem de dura cerviz. Saul tinha uma presença marcante por onde passava, mas ele não comparecia em graça diante do Senhor. Saul tinha popularidade diante do povo, mas era rejeitado diante do Senhor. No ibope celestial, feito na Trindade, Saul nunca foi mencionado como candidato. Mas o homem faz suas escolhas. E ele as faz de forma desastrosa. No entanto, a palavra do Senhor nos garante que o Deus Santo de Israel, o Deus da igreja, zela fielmente por sua visão e escolhe acertadamente em perfeição, mesmo aqueles que são improváveis diante dos homens, para que a sua visão continue a avançar. Se Israel falhou na prova do tempo, Deus levanta Davi. Deus levantou Davi e provou que quando se tem uma visão, o tempo é apenas um detalhe. Aleluia. A visão que Deus dá é a visão que vence a prova do tempo. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. 20 anos, irmão, preste bem atenção. Desde quando Samuel derramou óleo sobre a cabeça de Davi, e Davi foi ungido rei, passaram-se 20 anos para Davi se assentar no trono. 20 anos que aquele homem esperou para ele ir do campo para o palácio, da estrebaria para o trono, das ovelhas para o povo. Nunca, irmãos, nunca foi imediato, nunca foi de um dia para o outro, não foi um chamado miojo, instantâneo, em 3 minutos, não. Davi esperou 20 anos. O foco do tempo nessa noite é sobre Davi, mas desde Abraão você vai perceber que a visão que Deus dá, ela passa pelo filtro, pelo crivo do tempo. As pessoas, para viverem a visão de Deus, elas precisam ter a paciência de se entregarem nas mãos do Senhor e perceber que Deus age através e no tempo. Davi esperou 20 anos porque ele tinha uma promessa, porque ele tinha um povo, porque o seu povo tinha uma história, e porque a história do seu povo falava de uma visão que o seu Deus tinha dado. E ao longo dos 20 anos, Davi permaneceu firme e fiel à visão que Deus deu, a visão que vence a prova do tempo. E a primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite é que a visão que vence a prova do tempo, ela não se deixa ser levada por aquilo que é aparente. Enviado pelo Senhor a Belém, Samuel tem a missão de ungir alguém que ele nem sabe quem é. Quando o Senhor no versículo 1 do capítulo 16 do texto que nós lemos, o Senhor chega para Samuel e fala: Samuel, vai lá, até quando você vai ter dó de Saul? Vai lá na casa de Jessé, eu escolhi dentre os filhos de Jessé um rei. Samuel sabia que o pai do rei era Jessé, Samuel sabia onde era a casa, Samuel sabia onde era a cidade, mas Samuel não sabia quem era o rei. O Senhor faz com Samuel o mesmo que fez com Abraão. Lembra-se em Gênesis 12:1, quando o Senhor fala para Abraão: vá para a terra que eu lhe mostrarei.
E agora o Senhor fala para Samuel no versículo 3: você ungirá aquele que eu indicar. Interessante que os curiosos, os moradores de Belém, ao avistarem Samuel, eles ficaram agitados. Talvez eu fico imaginando pescoços esticados, conversas paralelas enquanto aquele sacerdote passava. E eles perguntavam o seguinte: o que está acontecendo por aqui? Profetas sacerdotes não costumam visitar lugarejos. Será que Samuel veio aqui castigar alguém? Será que ele veio se esconder de alguém? Nem uma coisa nem outra. E eu digo isso porque Belém não era cidade e Davi não era uma escolha certa para ser rei, pelo menos na perspectiva humana. Davi poderia ser um bom candidato a bobo da corte, agora rei, jamais. Belém é um lugar improvável e Davi era alguém improvável. A combinação perfeita para a visão de Deus fazer milagres. E olha o que Paulo diz na sua carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Se Belém é um lugar improvável e Davi é uma escolha improvável, a visão de Deus tende a fazer escolhas desse tipo. Samuel então fez com que Jessé apresentasse todos os seus filhos. E o texto fala que se dependesse de Samuel, ele já escolheria o primeiro, Eliabe. Mas o Senhor não pestanejou. E o texto nos diz, versículo 7, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem, ou como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, mas porém o Senhor vê o coração. Samuel falhou na escolha, na ocasião que Saul foi levantado como rei. O texto bíblico vai nos falar que Saul se destacava entre todos os israelitas. Ele era o mais alto de todos, ele tinha aparência de guerreiro. Saul tinha presença, tinha altura, tinha presença, tinha compostura. Saul tinha beleza. E Samuel e todo Israel foi enganado pela aparência que Saul ostentava. E neste momento o Senhor está justamente lidando com isso, está falando: você não pode escolher segundo a aparência, porque o ser humano olha o exterior, mas o Senhor conhece o coração. Uma vez que Samuel falhou ao escolher Saul, uma vez que ele atentou para a aparência, para a altura de Saul, que foi uma armadilha, Deus não deixará isso acontecer de novo. Beleza e capacidade não vence batalhas espirituais. É a visão que sempre nos manterá invicto diante das provas, diante das lutas. Quantos são os momentos que nós fazemos escolhas porque nós olhamos para aquilo que é aparentemente belo? Quantos são os momentos que nós nos agarramos àquilo que aparentemente nos traz alguma segurança? Mas o Senhor nessa noite está nos falando: até quando você vai continuar mantendo ou sobrevivendo ou pautando a sua visão naquilo que é aparente? A visão que vem de Deus, a visão que vence a prova do tempo, ela não se deixa ser levado por aquilo que é aparente. Davi era alguém improvável, Belém era um lugar improvável, a casa de Jessé era uma casa improvável, mas foi dali que Deus suscitou um rei para Israel. E olhem que interessante, irmãos, a visão vence a prova do tempo. E você vai chegar nos evangelhos, você vai encontrar situações como aquele cego, aquele homem que estava à beira do caminho, e ele gritava: Jesus, filho de Davi. Séculos já se passaram e aquele homem, ele não está gritando Jesus, filho de Saul, ele está gritando Jesus, filho de Davi. O que significa isso? A permanência na visão que Davi manteve.
trouxe a ele, levou ele a viver o legado da visão que Deus havia preparado. Se você quiser vencer a história, se você quiser em Deus construir um legado de vida, é muito importante que você mantenha o foco na visão que Deus te deu. Não fique preso àquilo que aparenta ser. Um dito popular, muito conhecido de todos nós, que fala que nem tudo que reluz é ouro. Quantos são os momentos que nós estamos realmente sendo chamados, assediados e tentados de alguma forma ser conquistados por um brilho que não vem de Deus. Porque por coisas passageiras que realmente não trazem sustentação na nossa caminhada com o Senhor. Nós vivemos dentro de uma sociedade que super ou hipervaloriza o estereótipo. Nós vivemos numa sociedade que hipervaloriza a aparência. Tem tanta gente que está vivendo enganada, vivendo de achismos, vivendo de aparência, quando na verdade o Senhor está chamando você a enxergar a vida não com olhos naturais, mas com olhos espirituais. Nessa noite o Senhor fala comigo e com você. A visão que vence a prova do tempo é uma visão que não se deixa ser levada pelaquilo que é aparente. Talvez você tenha vivido momentos, ou você já passou por experiências, que você simplesmente bateu o olho em alguma coisa, e porque aquilo pareceu bonito, porque aquilo pareceu seguro, porque aquela situação lhe pareceu favorável, você simplesmente abraçou, embarcou nessa. E é certo que talvez em momentos como esse, você ouviu a voz do Senhor falando, isso não é para você. Consequentemente, vamos adentrando em uma armadilha e vamos perdendo a visão que Deus nos deu. Para, no nome de Jesus, de olhar para aquilo que parece ser, mas de fato não é. A visão e o chamado de vida que Deus te dá, ela não procede das coisas dessa vida aqui, mas elas vêm do alto. A palavra de Deus fala que vem do Pai das luzes, de onde não há sombra de variação nem mudança. No nome de Jesus, entenda que você não anda por aquilo que é aparente, você deve andar por aquilo que você crê. E nós falamos agora especificamente sobre a palavra de Deus. A visão que vence a prova do tempo, segunda coisa, não se intimida diante do pseudo-esquecimento. Samuel pergunta a Jessé, esses são todos os seus filhos? Versículo 11. Ou acabaram-se todos os seus filhos, acabaram-se todos os jovens? E Jessé responde, ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Aí você olha para todo o histórico da vida e da família de Davi, e você vai perguntar, quem é Davi naquele momento na fila do pão? Humanamente falando, se Eliabe, o filho mais velho, que era um homem de guerra, um soldado aparente, não foi escolhido, certamente Davi não será. Deixa ele lá no campo, vamos deixar ele lá, esquecido. E como eu mencionei agora há pouco, a espera parece ser sempre o caminho pavimentado por onde o esquecimento costuma caminhar. Em sua vida, Davi não lidou apenas com esquecimento imposto por uma hierarquia social. Ele teve que lidar com os pseudos esquecimentos impostos pelo tempo. O pastorzinho de ovelhas foi esquecido. O capítulo seguinte, capítulo 17, diz que Davi foi esquecido na batalha de Golias contra Israel, ou de Israel contra Golias. Ele teve seus méritos esquecidos em defesa das ovelhas de seu pai. Você vai encontrar isso lá no capítulo 17, versículo 34 e 36, quando o próprio Davi menciona que ele estava guardando as ovelhas do seu pai, veio o leão e o urso e tentavam arrebatar, tomar, devorar suas ovelhas, e ele salvava as ovelhas, e ele matou o leão, matou o urso. Algo que não foi levado em conta, méritos que foram esquecidos.
Davi foi esquecido pela corte de Saul. Davi também foi esquecido pelos seus aliados de batalha. Davi foi esquecido por seus amigos, foi esquecido pelos seus inimigos, foi esquecido inclusive por aqueles que aclamaram o seu nome. No entanto, mesmo quando as circunstâncias tentavam convencer de que Deus o esquecera, a visão que Davi recebera de Deus renovava a sua fé e a esperança na plena convicção de que Deus permanecia fiel. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão e irmã. Não fique intimidado diante dos esquecimentos que o tempo impõe. O campo de ovelhas hoje será transformado em lugares de glória amanhã, mas é necessário que você confie na visão que Deus te deu. Não fique intimidado, não se intimide diante dos esquecimentos, não se ache um zero à esquerda, não fique se lamentando, agarre a visão que Deus deu e vamos para frente no nome de Jesus. Deus te chamou para isso. Ei, porque Deus chamou Davi o pastor de ovelhas, porque Davi precisava ter a habilidade do cuidado com pessoas, e aí eu não tenho tempo para falar a respeito de todos os cuidados que uma ovelha, no sentido literal da palavra, precisa. Mas ao longo da vida de Davi, você vai vendo Deus experimentando ele, Deus preparando ele, como já foi mencionado em pregações anteriores, de Abraão a Davi, nós vamos ver o Senhor preparando pessoas, e isso leva tempo. Ninguém nasce pronto, irmão. Ninguém nasce pronta, minha irmã. Você precisa passar pelo tempo. Mas é verdade, às vezes o tempo constrói ou pavimenta uma via pela qual o esquecimento caminha. Mas você não foi chamado para ficar encostado, para ficar sentado à beira do caminho, falando, me esqueceram. Não, levanta no nome de Jesus e faz alguma coisa. Eu fico pensando que se Davi tivesse atitudes como muitos de nós temos hoje, irmão, olha para o texto é claro a falar que Davi tinha sido esquecido lá no campo. Ele foi o último, ele não foi o primeiro, mas não é porque ele foi o último que ele foi o menos considerado, não. Deus reservou o primeiro lugar para aqueles que são os últimos. No nome de Jesus, levanta e faz alguma coisa, haja no nome de Jesus. Talvez você fale assim, mas vai demorar tanto tempo, mas já passou tanto tempo, e agora? E agora? O tempo que Deus preparou se chama hoje. Vá e faça. O Senhor te chama para viver uma visão exponencial. E olha que maravilha, o versículo 11 nos diz o seguinte: mande chamá-lo, disse Samuel a Jessé, manda chamar Davi, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. A família, o pai de Davi poderia ter esquecido ele. Ei, a sua família pode lhe esquecer, os seus líderes podem lhe ignorar, os seus amigos podem lhe deixar, mas quem tem uma visão dada por Deus, tem lugar cativo na mesa do banquete, aleluia! Tem lugar cativo, e Samuel fala, enquanto esse menino não chegar, a gente não senta. Isso não vai acontecer o que tem que acontecer, sabe por quê? Deus reservou o teu lugar na mesa do banquete. Se você tem visão da parte de Deus, é importante que você fique firme. Ninguém vai se sentar na mesa enquanto você não chegar, mas é necessário manter fixa a visão. Pode vir tranquilo. Deus, o mesmo Deus que chamou Davi, é o Deus que chama você nessa noite. Só vem, meu irmão, só vem, minha irmã, vem. Eu costumo falar que Deus não chama gente desocupada. Não. E nós vamos ver, Gideão estava ocupado, Abraão estava ocupado, Moisés estava ocupado, o próprio Cristo sempre em ocupação. E eu não estou falando isso de ativismo, não. Eu estou falando de gente que tem responsabilidade e compromisso com a visão. E com Davi não é diferente. Davi estava cuidando dos rebanhos do seu pai.
Davi estava cuidando das suas ovelhas. Eu fico imaginando Davi adentrando aquela sala de jantar, aquele menino franzino, o texto fala que ele era ruivo, de olhar cativante, de aparência talvez não tão agradável, cheirando ovelha. E Davi chega, sabe por quê? Porque Davi era um improvável diante dos homens, mas foi escolhido diante de Deus. Gente que foi escolhida para viver a visão que Deus deu. Uma visão que vence a prova do tempo. E essa visão, terceira e última coisa que eu compartilho com você nessa noite, é uma visão abastecida pelo Espírito Santo. E isso é maravilhoso, irmãos, de pensar, porque o texto nos diz no versículo 13, que Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E o texto fala que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Versículo 13. Davi tinha méritos, dos quais nós não podemos negligenciar de forma alguma. Mas foi a unção do Espírito que capacitara Davi a resistir e a vencer a prova do tempo. Quando Davi foi ungido rei, Davi não se tornou uma espécie de subversivo do reino. Não, muito pelo contrário. Talvez se fosse qualquer um de nós, uma vez que nós tivéssemos sido ungidos reis ou rainhas, nós causaríamos uma revolução. Nós reivindicaríamos os nossos direitos. Nós gritaríamos nas praças, eu sou rei. Não, Davi entendeu o tempo oportuno de Deus. Ele não procurou um ajuntamento de seus pares ou de iguais para promover uma revolução na corte, que ainda estava sendo governada por Saul. Não, muito pelo contrário. Saul permaneceu no trono por aproximadamente 20 anos. E Davi o respeitou. Davi honrou Saul e inclusive preservou a vida desse rei adoidado, mesmo Saul intentando contra a vida de Davi. Davi não teve pressa de subir ao trono, ele sabia que era um improvável, ele tinha a convicção da visão de Deus e ele conhecia o Deus que ele servia. Basta você olhar os salmos de Davi. Você encontrará um homem que teme ao Senhor. Você verá um homem que confia no Deus de Israel. Você vai se deparar com um homem cheio da visão de Deus. E tudo isso é obra do Espírito de Deus. Meu irmão, minha irmã, não existe força em nós mesmos para vencer a prova do tempo. Nós somos apressados demais. Sim, irmãos, nós somos a geração miojo, instantânea, tudo em 3 minutos. Nós somos a sociedade fast food. Nós somos o povo que diz, é para ontem. Sempre foi o Espírito de Deus na vida de Davi. Foi o Espírito que conduziu seus passos, que sustentou ele em meio às provas, que lhe amparou em meio ao desamparo, que lhe proveu em meio à escassez, que lhe fez se ver como rei, quando alguns lhe via como um improvável, quando alguns inclusive lhe via como bandido. A visão que vence a prova do tempo é uma visão abastecida pelo Espírito Santo. Aí eu pergunto, pelo Espírito de Deus, será que nós temos vencido a prova do tempo com bons resultados? Ou será que a gente continua amarrado, porque nós temos tentado apressar ou dar alguns passos que Deus ainda não determinou que nós dessemos? O mesmo Deus que fala para a gente ir, em alguns momentos ele fala, fica. O Deus que falou para Abraão, vai, sai da tua terra. O Deus que falou para Moisés, vai libertar o povo do Egito. O Deus que falou para Josué, vai, entra na terra prometida. É o Deus que fala para Davi agora, você está sendo ungido rei, mas ainda não chegou o momento da plenitude. É o mesmo Deus que falou para a igreja, para os primeiros discípulos, fiquem em Jerusalém até que a promessa do alto seja derramada sobre vocês. Existe um tempo de ir,
Mas nós precisamos entender também que existe o tempo de ficar, existe o tempo de permanecer, e isso vai realmente nos colocar, nos passar pelo crivo do tempo, pelo qual nós vamos, por meio da visão, vencer no nome de Jesus. E para concluir, a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: você está disposto a esperar? Está disposto a esperar o tempo? Dói, eu sei. Não é fácil, mas o Deus que nos deu uma visão é o Deus que nos convida a vencer a prova do tempo. Eu quero chamar o pessoal do louvor para cá, vamos tocar aquela música, Sonda-me. É o Deus que vence a prova do tempo, que nos convida a vencer a prova do tempo. E aí, eu quero concluir lembrando você da historinha que eu contei no início, uma história verídica. Só substituir o nome da pessoa. O Tony, que eu mencionei no início dessa mensagem. Você se lembra o quanto ele esperou o telefone tocar naquela noite de 1967? De fato, o telefone nunca tocou, mas a campainha da porta sim. Muito tempo depois das esperanças de Tony terem se esvaído, e dele ter pendurado a sua chuteira, a campainha tocou. E quando a campainha tocou, era o técnico do time de futebol. Ele foi até a casa do Tony. Em sua conversa, o técnico deu a entender que Tony tinha sido o primeiro a ser escolhido. Ele simplesmente levantou uma desculpa lá e falou que o assistente dele tinha esquecido de ligar para o Tony. No entanto, só depois de algumas semanas, o Tony descobriu que, na verdade, ele tinha sido o último a ser escolhido. E se não fosse o telefonema do seu pai para o técnico, talvez ele teria ficado de fora. Mas porque o pai de Tony telefonou, o técnico apareceu. E ele ficou feliz em jogar. Ele ficou feliz em cumprir e viver aquele propósito. A visão e o tempo geram esperas. Esperas que sempre valerão a pena. Talvez esse valer a pena não traga significado do lado de cada vida, mas com certeza trará na plenitude da eternidade seus frutos. A história de Davi nos dá essa garantia. Seu pai conhece o seu coração, e por causa disso, ele tem um lugar reservado para você. E ele chama você nessa noite. Venha para a mesa. Venha para o reino. Se assente. Tome o seu lugar. Este reino também é seu. Eu te chamei. Eu te escolhi. Mas é preciso passar pelo processo, é preciso passar pelo crivo do tempo. A visão te manterá vitorioso, a visão te levará primeiro à mesa, depois te inserirá no reino celestial. A visão está em curso, resista, vença a prova do tempo. Vamos juntos? Feche os olhos. Eu sei que você tem um contato visual por meio do celular, do tablet, do computador, da TV, mas você vai ouvir a minha voz e nós vamos cantar um trechinho dessa canção, depois nós vamos orar e rogo a Deus que essa palavra, essa simples palavra, encontre lugar no seu coração nessa noite. Sonda-me, Senhor, me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como farol
a noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Nos faz, Senhor, resistir à prova do tempo que é tão necessária na nossa vida, Deus. Quantos são os momentos que nós desistimos, que nós retrocedemos, Senhor, simplesmente porque nós achamos difícil demais, porque aquilo que aparenta ser, Deus, realmente não é. E com quanto nós ficamos iludidos e nos entregamos às coisas que não provêm de Ti. Deus, no nome de Jesus, abre os nossos olhos para que nós não venhamos nos enganar com aquilo que não vem do Senhor, para que nós realmente mantenhamos a visão no Senhor, no nome de Jesus. Deus, nos abençoa, sustenta a nossa vida em Tuas mãos, que nós não venhamos, Senhor, nos intimidar com aquilo, Senhor, com os esquecimentos que aparecem na caminhada. Quantos são os momentos, Senhor, que nós muitas vezes nos assentamos à beira do caminho, reclamamos, lamentamos, murmuramos, achamos que somos os últimos, quando na verdade, no plano eterno, na visão do reino, nós somos os primeiros. Desperta o nosso coração, arranca, Senhor, esse milindre de nós, e que nós mantenhamos a visão no Senhor. Ah, Deus, que nós sejamos abastecidos, que nós entendamos realmente que o Teu Espírito foi derramado sobre a igreja, e que hoje, Pai, nos dias de hoje, nós podemos realmente viver, Pai, sendo abastecidos pelo Espírito do Senhor. Espírito esse que nos impulsiona na caminhada, Espírito esse que nos reforça a visão, que renova a esperança, que renova a fé, Deus, e que não nos deixe esmorecer pelo caminho, mas nos convida constantemente para vir à mesa, nos convida constantemente a entrar no reino. Ah, Senhor, nós somos Teus súditos. Ah, Senhor, nós fazemos parte do Teu reino, e nessa noite nós queremos pedir no nome de Jesus que o Senhor renove a nossa visão, que o Senhor nos dê, Senhor, o discernimento, o entendimento, que o tempo é um processo necessário para que a visão seja amadurecida, para que o plano seja aperfeiçoado e para que nós sejamos fortalecidos, experimentados e cresçamos para a glória do Senhor Jesus. Nós oramos, nós confiamos em Ti e nós Te agradecemos com todo o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Aleluia.